ontem a gente teve uma informação importante e muito bacana, que é o retorno, a confirmação aí oficial do retorno da raça rubro-negra, tá? E não preciso dizer o que é a raça rubro-negra aqui, mas acho que é muito importante a gente ter a raça rubro-negra na arquibancada. Faz falta, assim como a torcida jovem também. Parece também futuramente a gente deve ter ela de volta. E aqui foi um golaço da diretoria que ajudou, tá, nesse retorno da raça. E acho que o Flamengo não tem que se colocar, lógico, como responsável ou corresponsável pelas organizadas, mas eu lembro que acho que foi em 2023, eu fiz uma entrevista com o procurador aqui do Estado, né? Acho que é procurador o nome, esqueci agora, mas do Ministério Público, Rodrigo Terra, e ele falando que na época em que eles negociavam o retorno das torcidas, tentou envolver os clubes, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, na discussão. Não era para ser responsável, né? Mas fazendo parte desse debate. E os clubes se negavam. Tá? A direção anterior, por exemplo, nunca quis se envolver no retorno da raça rubro-negra, qualquer torcida. E não quis lá, os caras queriam a participação dos clubes lá na assinatura do TAC, né, do termo de ajustamento de conduta. O Flamengo sempre se colocou contra a diretoria anterior e essa parece que foi diferente. Então aqui a raça soltou uma nota oficial, tá? Então aqui, ó, a raça rubro-negra, através do presidente e do vice-presidente Davidson Alves e Leonardo Cardoso, respectivamente, e dos advogados Eduardo Benfica, Roger Gomes e Wenderson Schwantz, vem a público manifestar o que segue. Modéstia à parte, o retorno da torcida às arquibancadas após quase uma década de punição reflete, antes de tudo, uma metamorfose cultural capitaneada pela atual diretoria, com imprescindível apoio de monitores e líderes regionais. A mudança de mentalidade e de comportamento foi ponto fundamental, sem a qual a torcida continuaria agonizando no marasmo causado pela cultura da violência e desconformidade que se enraizou nas últimas décadas. O retorno e a postura vitimista não eram compatíveis. Assumir os erros sistemáticos do passado e se comprometer com uma efetiva mudança de comportamento formaram a base de ações que culminaram no retorno. Além disso, a ressurreição teve importantíssimos aliados. O Clube de Regatas do Flamengo, nas pessoas do presidente Luiz Eduardo Batista Ubap e do diretor Marcelo Conte, Se o CRF não tivesse acreditado, apoiado e chancelado o trabalho interno da torcida, o retorno não teria sido possível. Em menos de 5 meses de gestão, BAP, mesmo sem o apoio da torcida nas últimas eleições, lembrando que as lideranças, né, pelo menos assim as mais conhecidas, como o próprio Macula, na última eleição apoiou o Dunche, o que não é um problema, né? Eu acho que tem umas situações assim que como se o posicionamento das pessoas fosse eterno, né? Acredito eu que como qualquer um, Macula, por exemplo, apoiou o Dunche. Cara, acabou a eleição, não tem a raça rubro-negra não vai mais se relacionar com. Não tem isso, o cara foi lá, se posicionou, era uma opinião dele, a pessoa podia gostar ou não, discordar ou não, e acabou. Né? Mas o que eles estão colocando é isso. Né? Nos últimos anos, as lideranças, né, não apoiaram o BAP, as torcidas organizadas costumam se posicionar em eleições do Flamengo, e mesmo assim, não tem, que é o que tem que ser. Sabe? Passou a eleição, tá? O BAP não é mais lá o BAP da chapa Raça, Amor e Gestão, não. O BAP é presidente do Flamengo, assim como todos os funcionários, né? A mesma coisa. E aí, no trato com as pessoas, com o sócio ou com o torcedor, que mesmo que tenha apoiado um adversário político, cara, isso tem que ser colocado de lado. E é isso que eles estão falando aqui, importante isso, porque tem gente, né, que não separa isso. Fala, pô, lá, o Macula, porra, da raça rubro-negra apoiou o Dunche, agora ele vai ver também, não vou ajudar, não vou fazer, tipo, não vou mexer nada, porra, né? Aí fala, mesmo sem o apoio da torcida nas últimas eleições, importante de ser dito, sem qualquer promessa ou contrapartida para o apoio, ou seja, nunca teve nenhum tipo de, me apoia aqui, que aí eu te ajudo lá, né? Colocou o Flamengo, na pessoa do amigo Marcelo Conte, à disposição da torcida na interlocução com os órgãos públicos. O Flamengo acreditou, apoiou e foi decisivo para esse retorno. Cláudio Cruz, Fábio Justino, Frederico Schultz e a velha guarda da torcida.
fundamentais no processo de recuperação da credibilidade externa de torcida e na reconstrução do diálogo com o Clube de Regatas do Flamengo. Cláudio, nosso mágico, nos trouxe sua filha de volta. Nós trouxemos, perdão, sua filha de volta, né? Cláudio Cruz, grande Cláudio Cruz. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O retorno também só foi possível porque as supracitadas instituições, por intermédio do Grupo de Atuação Especializado de Desporto e Defesa do Torcedor, o GAEDEST, e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, BEP, acreditaram no trabalho da torcida e nos deram um voto de confiança a despeito de tantas promessas não cumpridas no passado pela torcida. Os promotores Rogério Pacheco e Márcio Almeida, inclusive, eu lembrei, né, procurador, né, Rodrigo Terra, se não me engano, acho que é promotor, né, do Ministério Público, e Márcio Almeida, o comandante Monteiro e o tenente-coronel William foram importantíssimos personagens atuando sempre sob a égide da legalidade, da impessoalidade e da eficiência, sem, contudo, deixar de lado a cordialidade e o respeito. A todos vocês e as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuíram com o retorno, de qualquer forma e em qualquer proporção, o nosso muitíssimo obrigado, que será manifestado em formas de ações contundentes e implacáveis para manter a torcida no seu lugar de direito, arquibancada. Aos integrantes e simpatizantes que certamente estarão ansiosamente à espera do retorno, aguardem a comunicação oficial da torcida nos canais oficiais acerca da data concreta do retorno. Somente será permitido o acesso aos estádios e praças esportivas do país com vestimentas da torcida a partir da comunicação inequívoca nos canais da torcida. Eu achei até que já estava sacramentado a questão de ser contra São Paulo. Parece que não está, mas de qualquer forma, a expectativa é essa, né? Que já volte no jogo contra São Paulo. E a gente tem aí a raça rubro-negra. Futuramente, também, acredito, num curto prazo, a gente deve ter a jovem. E parabenizo a diretoria por, de certa forma, buscar trabalhar, né? Em prol da torcida, não que seja uma obrigação, mas eu também não vejo o porquê do Flamengo se manter distante. Eu acho que tanto o Flamengo tem hoje uma vice-presidência de embaixada, o Flamengo tinha que ter, por exemplo, não, eu falo vice-presidência, mas já que hoje o regime é muito mais profissional, que se tivesse, que você tenha, por exemplo, a gente tem profissional que é responsável por cuidar das embaixadas. Por que não ter um profissional, isso está sendo tocado pelo Marcelo Conte e tal, para também ter esse relacionamento com a torcida e tratar dessas questões, talvez um profissional que tenha um conhecimento de direito, né? E não sei se o Marcelo Conte tem, mas, né? E você ter essa relação, porque assim como as embaixadas, as organizadas também estão propagando o nome da torcida do Flamengo, também estão levando a torcida do Flamengo. E quando eles brigam, quando eles saem fazendo aquelas atrocidades, é o nome do Flamengo também que está ali. É a imagem do Flamengo também que vai sendo, de certa forma, manchada, não só da instituição torcida organizada. Então, eu acho que essa aproximação e esse trabalho que foi feito eu vejo como super positivo. Né? Não tenho ainda detalhe, vou até buscar os detalhes do que foi feito junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que a raça ofereceu de contrapartida para ser feito. Eu sei que tem o lance do cadastramento, isso tudo está sendo feito para ajudar na identificação, por exemplo, se tiver alguma briga né, da torcida, de membros, né, das organizadas, de ter uma coisa também de você punir de alguma forma o CPF do que, né, o CPF do que o CNPJ. O cara brigou, estava com a camisa da raça e você pune a torcida, a instituição. Sempre achei isso equivocado e preguiçoso por parte tanto da justiça como do policiamento também, né? Que tem poder, por exemplo, você viu ali eles agradecendo o BEP, que tem um tipo de negociação, tem um peso, né? E aí é muito fácil. Você vai lá, o cara tá um grupo de 10 cabeças, estão com a camisa de determinada organizada, eles brigam, aí ao invés de você, de certa forma, né, identificar essas pessoas e punir essas pessoas de maneira rigorosa, aí você fala assim, vou tirar aqui a torcida, né, do estádio. Porra, não faz sentido nenhum, na minha opinião, na minha humilde opinião, você fazer isso. Então eu vejo como um golaço essa ação que a diretoria teve, esse trabalho em conjunto com a raça rubro-negra. Espero que o mesmo esteja acontecendo com a torcida jovem e que, cara, que as torcidas voltem, né? Acho que, dá nem para dizer que a falta que a raça rubro-negra faz na arquibancada, extremamente importante, a jovem também,
Então, acho que vai ser muito bom para a arquibancada do Flamengo de ter a raça de volta. Isso não vai, logicamente, mudar, né, a arquibancada do jeito que está, esse e aquilo de uma hora para outra, não. O trabalho vai ser desenvolvido, um trabalho vai ser feito, né? Mas muito bom que a gente tenha, perdão, a volta, né, da raça rubro-negra, e vamos ver quando, né? Quando confirmar o, o restante aí a gente traz aqui também, e eu vou procurar saber o que foi feito, né? Os pormenores, os detalhes dessa o que foi oferecido desse negócio aí, né? Dessa negociação que foi feita junto dos poderes públicos, né? Que são vários, com a raça rubro-negra, e também a participação do Flamengo, mas achei assim um golaço do Flamengo, de certa forma, se envolver. Não é que o Flamengo, na minha visão, tem que ser responsável pela torcida organizada, mas o Flamengo está envolvido nesses debates, o Flamengo está... Porque quando eu entrevistei o Rodrigo Terra, vou até colocar o link na descrição aqui, eu achei que, assim, havia... O Rodrigo Terra, ele já tinha uma opinião formada sobre as organizadas. Por exemplo, quando eu citei para ele lá no bate-papo que a gente fez sobre os trabalhos sociais que as organizadas faziam, ele não tinha conhecimento. Pô, os caras estão aí, pô, Urubuzada, Flamanguaça, Raça, Jovem. Cara, tem campanha de agasalho, Natal, Páscoa. Os caras fazem trabalhos muito bacanas, e isso nunca foi levado, por exemplo, no debate com o poder público, pelo menos naquela época. E tinha que ser falar, cara, a gente também faz um trabalho, a nossa torcida. Esses caras que brigam não representam a nossa torcida. A gente também é isso aqui, né? E eu vi ali que ele já tinha um conceito pré-concebido das organizadas. Então havia ali uma corda que estava esticada, e não havia uma queda de braço em que ninguém queria ceder. E talvez seria importante você ter o clube com a credibilidade de falar, olha, Ministério Público, olha aqui, Rodrigo, pô, não é bem assim, vamos olhar aqui, e de repente o Flamengo até servir como um interlocutor um intermediador nessas conversas, né? Então, eu acho importante que o Flamengo tenha se envolvido aí, né, ali dentro com o Marcelo Conte sendo representante do clube, e espero que se aprofunde mais isso, assim como a gente tem hoje o trabalho com as embaixadas, de ter um trabalho em conjunto com as organizadas também, que pode ajudar em vários sentidos. E, cara, eu sou, não tem que dar ingresso para a organizada, beleza. Mas, assim, em 2021, na final da Libertadores, que foi lá em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras, cara, as torcidas organizadas do Palmeiras chegaram a se reunir até com o prefeito lá da cidade lá de Montevidéu, lá, entendeu? Então, porra, lá eles chamam, tem outro nome, né? Não é prefeito, mas os caras se articularam e criaram toda uma logística com a ajuda da diretoria do Palmeiras, que pagou ônibus, e, cara, ele levou em peso os torcedores para lá, cara. Entendeu? Então, assim, eu não vejo problema, tá? Não vejo problema do Flamengo. Não precisa dar ingresso? Não precisa dar ingresso. Mas, porra, cara, você vai ter uma final de Libertadores. Quantos ônibus vocês precisam? Eu não vejo problema nenhum, isso é mixaria, gente. Sabe? Isso não tem que virar, logicamente, uma obrigação, um negócio escuso por troca de favor. Isso tem que ser feito às claras, né? Ó, Flamengo, raça rubro-negra, quantos membros de vocês vão para o jogo? Vai 20, 30, 40. Tá, Urubuzada, a gente também vai mandar aqui mais 30, 40. Flamanguaça, jovem, tá. Quantos ônibus? Já 4, então o Flamengo vai bancar esses 4, 5 ônibus. Pum, banca. Ó, pô, a gente tá precisando aqui de uma interlocução com, porra, as autoridades lá de Montevidéu, de Buenos Aires. Pô, a gente vai ajudar aqui, vamos lá, vamos sentar com o policiamento do local e tal, pra gente fazer uma festa e tal. Cara, vocês veem problema nisso? Acho que isso seria um problema. Eu não vejo como problema. E isso tudo é feito lá, pelo Palmeiras, né?
Não estou dizendo que isso foi determinante para eles ganharem, eu estou usando aqui como exemplo, né, de uma determinada situação para ilustrar. Então, acho que poderia ter uma cooperação maior, assim como a gente tem hoje, né? O clube parece que banca boa parte das festas, a gente tem os organizados ajudando nas festas na arquibancada, o clube ajuda, tem os patrocinadores, e, cara, é feito um trabalho em conjunto. Acho que tudo em prol do Flamengo é sempre benéfico, né? Sempre benéfico.